Uma boa noite aos amigos e amigas que nos acompanham. Nós vamos pedir aqui para o Marcelo subir o nosso PowerPoint e já, conforme anunciado, né, a respeito do tema, culpa e libertação, nós vamos fazer uma pequena viagem em nós mesmos, em relação a essa nossa existência. E se, por acaso, esses aspectos aqui abordados não nos toquem diretamente, não nos digam respeito, e muito provavelmente isso é uma realidade, pode ser que nós tenhamos algo, ou tivemos com as questões voltadas para filhos ou pessoas das quais nós podemos ter sido responsáveis durante certo período da nossa vida. Bom, mas nós vamos, como dissemos, né, fazer uma pequena viagem em relação às questões da infância, dessa nossa existência, como dissemos, avaliando aspectos necessários e adequados, né, na educação de nós como crianças ou de nós para com as nossas crianças. Muitas delas, aliás, são induzidas a agir de forma sempre correta em relação ao ambiente em que estejam vivendo, em relação também, não é, aos valores éticos e pressões existentes do momento, na sociedade, na situação que esta sociedade esteja enfrentando. Obviamente que falamos aqui do processo educacional, não é? Mas colocamos um ponto interessante sobre a questão de agir sempre de forma correta. Acontecendo, então, às vezes, de uma maneira exacerbada, aspectos excessivos ou acerbados, como dissemos, na obrigação de fazer as coisas dessa ou daquela maneira, e quando faz, ao contrário, há uma possibilidade de se desenvolver culpa. É importante frisar que não necessariamente isso ocorra. Há uma possibilidade, né? Porque há, nesta condição, uma obrigação. Quando, na realidade, se nós formos analisar na questão educativa, na questão evolutiva do próprio espírito na presente existência, nós estamos lidando com o espírito, como lidaram conosco, que somos um espírito. E o que a gente tem que procurar verificar é o desenvolvimento da virtude do discernimento. Auxiliar esse espírito que está chegando, como nós, por nossa vez, a ter um maior volume, maior capacitação de discernimento para as questões relacionadas à vida. Para que, dessa maneira, ele possa escolher com segurança aquilo que é certo, conforme as leis divinas que são íncitas em sua consciência. E é uma realidade. Mesmo que nós possamos verificar que existem ainda alguns grupos muito pequenos e extremamente distanciados de indígenas na região da Amazônia e que não querem contato com a civilização que é a nossa, mesmo nessas criaturas que vivem na sua sociedade, no seu isolamento, as leis divinas são íncitas em cada um de nós. E elas, obviamente, vão se desenvolvendo, vão se ampliando à medida da nossa própria evolução. Tanto é que, se nós analisarmos aspectos de 500, 1.000, 2.000 anos atrás, aquilo que eram os valores, né, em relação às questões voltadas ao, por exemplo, não matar, hoje são completamente diferenciados. Por quê? Porque nós vamos evoluindo, mas a base, a essência dessa lei tem que estar no espírito, como qualquer outra potencialidade dita do espírito, né? Tanto é que nós não somos justos dentro da nossa capacidade, nós não somos justos, nós não amamos, nós não perdoamos, nós não somos bons por decreto. Todos esses pontos aqui abordados ocorrem por exercício, ocorrem porque nós, como espíritos, vamos ampliando nosso conhecimento a respeito de nós mesmos, né? E, com isso, vamos nos desenvolvendo, vamos tomando maior consciência em relação às nossas próprias capacitações e vamos ampliando-as na questão da prática, na questão do seu exercício.
Então, essa é uma realidade, está íncito no espírito todas as relações das questões voltadas para as leis divinas em cada um de nós, desde a nossa essência, desde a nossa entrada, se nós podemos colocar assim, no reino hominal. E por mais, como lembramos, que a sociedade esteja em separado no planeta. Nós não encontramos no planeta hoje, mesmo nesses grupos que já citamos mais de uma vez, que se encontram separados, nós não encontramos criaturas que não tenham, desta maneira, um tanto mais reservada, não necessariamente primitiva, mas um tanto mais reservada, as leis que serão ampliadas, né? O seu entendimento e a sua aplicabilidade à medida da nossa evolução. Lembrando ainda, né, de que quando nós falamos lidamos com o espírito, nós estamos também, neste ponto, verificando que existe nessa criatura com a qual nós lidamos, ou quando lidaram conosco, todo um verdadeiro arsenal, todo um conhecimento, práticas, etc., de todas as existências e também nos períodos em que nós nos encontrávamos na dimensão espiritual, porque sabemos sermos todos nós seres interexistentes, não é? Utilizamos este corpo para nos manifestar no estado de vigília nesta dimensão, mas um simples cochilo, né, ou algumas horas de sono nos coloca na realidade que é nossa, de espíritos. Então, somos criaturas interexistentes. E é interessante notar que temos toda uma bagagem, né, que nos trouxe até aqui. E essa bagagem pode ser uma bagagem muito mais intensificada, né, muito mais trabalhada do que outras pessoas, ou o contrário. Por isso, é importante essas questões do desenvolvimento da virtude do discernimento. Por quê? Porque quando a criatura possa cometer um equívoco, erro e acerto na questão da evolução do espírito, eles se fazem naturais. Nós não acertamos sempre. E, se nós formos verificar, não necessariamente nós cometemos erros por intenção, e sim por desconhecimento. E, por vezes, a intenção ela é positiva com um resultado negativo, pela falta da experiência, do conhecimento aprofundado daquilo que está à nossa frente. Se ele houvesse, não haveriam os equívocos, não é? Mas nós somos espíritos em evolução, somos espíritos que estamos em aprendizado, né? Não somos espíritos com defeito. Quem tem defeito é máquina, nós sempre lembramos disso. Nós somos espíritos que estamos nesse processo, já assim bastante interessante, há que se considerar, de nós termos alcançado já um resultado na escala evolutiva proposta pelo codificador no Livro dos Espíritos. Nós já alcançamos o ponto intermediário, né? Estamos entrando no ponto intermediário, porque temos lá espíritos primitivos, depois expiação em provas, que nós estamos agora adentrando gradativamente, sutilmente, nas questões voltadas à regeneração, então é o meio da coluna, para depois alcançarmos a condição de espíritos felizes e, finalmente, espíritos superiores, dentro daquilo que nós temos capacitação de compreendermos hoje, e o codificador foi muito didático nesse particular. Mas, enquanto nós estamos nessa escalada, né, os erros e acertos são naturais, realmente, né? E faz parte do nosso aprendizado, né? Quando o erro, no entanto, é cometido, a reparação deve ocorrer. Esse é o ponto central dos aspectos educativos do ser, né? Seja em que momento nós estivermos na nossa existência. O fato de alcançarmos já a condição adulta não altera este particular, não altera este item. Se nós tomamos emprestado algum objeto, seja de quem for, né, e fazemos uma utilização e ocorra um acidente, um dano a esse objeto, cabe-nos a responsabilidade de repará-lo ou substituí-lo, se for o caso, para que a devolução seja feita da mesma forma que recebemos. Isso é muito natural. São essas situações, né? Agora, quando nós temos este problema diante
da nossa pessoa, de haver um acidente, algo que ocorra, né? Estamos ilustrando com essa questão de um objeto. Não adianta ficar, em contrário de fazermos a reparação, ficar se culpando pela ocorrência, né? Porque, uma vez feita a reparação, não há por que se imputar culpa, porque não, o acontecimento, a ocorrência, não se deu por interesse, né? Por necessidade que tínhamos de causar o dano. Esse é um ponto importante. Aliás, foi um estudo apresentado pela ONU já faz uns 5 anos, e cuja informação de uma pesquisa de caráter mundial nos traz o seguinte, que as criaturas na população mundial, mais de 7 bilhões e meio, as criaturas que fazem realmente, causam prejuízo, fazem realmente o mal com consciência, é ter conhecimento, é ter consciência de causa. Sabem o que estão fazendo e fazem mesmo, dão continuidade. Elas não alcançam apenas o percentual de 1%. É isso que você acabou de ouvir. 1%. Que as criaturas têm consciência. Então, veja, é mais fácil, claro, então, o que significa aquilo que dissemos, reforça aquilo que dissemos. Cometemos os equívocos por desconhecimento e não por intenção direta, com consciência do que se está fazendo. Por isso que a reparação em acontecendo, não há que se imputar culpa. Se eu peço um veículo emprestado a um amigo, um parente, um familiar, seja quem for, e ocorra um acidente, claro, né? Como dissemos no exemplo de um objeto, temos que retornar com os reparos, né? Ou com a substituição do mesmo. Enfim, sabemos como funciona. Mas o fato em si já acrescentado de algo que, veja, mas agora eu fui culpado pelo acidente, coisas do gênero, leva-nos a um patamar que é um patamar que nos dá a impressão, às vezes, de que não seja tão comum, mas é o contrário. Ele é mais comum do que nós possamos imaginar, e com ligações, por vezes, com aspectos, com situações ocorridas, não em outra reencarnação, ainda não vamos tratar desse ponto, mas na nossa primeira infância, ou até mesmo no útero materno. Isso também é possível, porque a ciência já nos prova há um longo tempo de que não é só a mãe que influencia, não é, a criança que está para vir ao mundo, mas o ambiente influencia. Não são os pensamentos dela apenas, os pensamentos daqueles com que se relacionam, o tipo de conversação, o local, o ambiente que se vive, o nível energético, né, que influencia. E nós temos que verificar o seguinte: alguns espíritos podem estar conscientes nesse processo, dessa ligação que está em andamento, até porque ela acontece mesmo antes de que a moça esteja no estado gravídico, né? Ele acontece antes, acontece essa ligação perispirítica, nós vemos no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia do Chico, cujo título é Reencarnação, que este contato perispírito a perispírito, né, dos pais e principalmente da mãe, vai acontecer antes mesmo que haja até a relação sexual entre o casal. Veja a importância. Então, pode haver ali uma questão de um espírito que mantenha, por exemplo, certo grau de consciência. E qualquer atitude, um tanto quanto mais drástica em relação àquele que está para aportar aqui no planeta, possa ser registrado com ligações de situações similares, não são iguais, no hoje, no momento atual. Alguma coisa, ou então podemos ir até mais longe, nas questões voltadas mesmo de outra existência. Porque desenvolvida a culpa e se habituado a ela, quando chega-se à fase adulta, então aí este exemplo
ela pode se intensificar e aí sim se somar àquelas existentes no passado atual, como também pode se ligar a situações ocorridas em passado recente, no que diga respeito à existência mais próxima, né? A existência anterior, ou a outro momento que tenha que haja uma ocorrência com características similares, não são iguais, né? Até porque nem iguais nós somos semelhantes. Então, algo, por exemplo, em outra existência, onde houve uma falta em relação às questões de confiabilidade, algum evento nessa existência, onde haja um mínimo que seja de alguma alteração na questão de confiabilidade, pode-se fazer um link, uma ligação com essa ocorrência lá atrás, que pode ter características traumáticas ou qualquer coisa que se assemelhe, e, obviamente, aquilo que é um probleminha no hoje passa a ser um problemão. Por isso, a necessidade de nós estarmos, conforme isso ensina Jesus, vigilantes em oração. Para que não é só a vigilância no sentido daquilo que está no hoje, mas a vigilância daquilo que possa nos afetar de nós e nós mesmos, porque nós podemos sentir esses links por vezes e tomarmos uma atitude direta que é nos reforçarmos através da oração. Por isso que, quando nós desenvolvemos a culpa, e seja ela em que momento for, porque demos um início com as questões da infância, mas não necessariamente, já fizemos uma ligação com questões voltadas a outra existência, ou até mesmo outras existências, pouca diferença faz, né? Aonde esteja este ponto de ligação, mas uma vez desenvolvida a culpa, começam-se os processos de desordens autopunitivas. Porque, óbvio, nós começamos a buscar algum processo de punição, porque se desenvolveu a culpa e, automaticamente, afetando, não é, a nossa autoestima. Começa a haver ausência de autoestima. Com isso, compulsões autodestruidoras podem ser possíveis em relação a isso. Verdadeiro procedimento de flagelação mental e autocondenação. Não tudo ao mesmo tempo, mas em alguns desses pontos, ou um ponto desses que tome maior envergadura, começa a nos trazer uma dificuldade enorme e ainda colocamos o ponto de autopunição, que é a autoflagelação por aquilo que aconteceu e que não se tinha o conhecimento adequado, ou seja, não é incomum, às vezes, nós encontrarmos posicionamentos extremamente equivocados de analisar o passado com a experiência do presente. Já falamos inúmeras vezes em outras palestras a respeito disso. Mas é um processo anacrônico, que é pegar a experiência do hoje para analisar os acontecimentos do passado. O que ocorre com isso? Nós seremos injustos em relação a situações de pessoas e, em relação a nós, um processo autoflagelativo intenso, que pode se intensificar ainda mais à medida que nós vamos mergulhando nesta ocorrência, fazendo, às vezes, como dissemos, até mesmo um link, uma ligação com algum fato no hoje. E olha o cuidado, então, da vigilância, olha o cuidado da oração, olha o cuidado que temos que ter para fazer o quê? Trabalhar, não permitir que seja impossível o autoacolhimento amoroso, trabalhar as questões de auto-perdão, trabalhar as questões voltadas para a autovalorização. Né? As conquistas que fizemos, não imputar, né, em relação às ocorrências, maior peso do que elas possam ter. Porque nós temos atenuantes significativos através da atividade no bem.
Por isso que é Pedro, apóstolo, que no capítulo 4, no versículo 8, diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Ele não diz o amor cobre todos os pecados. Né? Pecados, a palavra pecado, a origem dela é errar o alvo. Né? Às vezes ela toma um peso, uma conotação muito exagerada em relação ao que ela de fato, o que ele de fato significa, ou a palavra em si significa. Mas ele não descobre todos os equívocos, mas é uma boa parcela. E aquelas que nós tenhamos que administrar, elas ficam muito mais fáceis quando nós temos a companhia de Jesus. Por isso que ele vai nos ensinar. E com ele, caminhar com ele, tudo em matéria de vida fica mais leve, fica mais fácil. É no exercício com ele, não é só o caminhar com ele, é o exercício com ele, é a prática com ele, é o trabalho no bem. Até porque quando nós nos descuidamos nesse aspecto e insistimos nesse procedimento autoflagelativo, as situações que nós criamos para nós mesmos, dificuldade mental e emocional que nós causamos para nós. Bombardeamento mental em relação a um problema ou problemas. Com isso, temos um comprometimento orgânico, mas não só, mas temos um comprometimento orgânico, porque vamos bombardeando energeticamente as condições e emitindo através da nossa mente material em desequilíbrio que vai sendo assimilado no perispírito e vai se causar, como diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos, uma ruptura em relação perispírito, corpo físico, a necessidade de drenar esta energia, e essa drenagem é feita via corpo físico naquilo que nós chamamos de enfermidade. Não significando, claro, que nós não encontremos pessoas que sejam sãs, apesar de terem um corpo com alguma debilidade. A própria natureza já nos mostra isso, porque nós precisamos, não podemos colocar 880, nós precisamos analisar alguns aspectos. A própria natureza já nos traz esta realidade. Não é? À medida que o veículo que utilizamos de manifestação nesta dimensão, o corpo físico, vá passando o tempo, certas deficiências, certos problemas podem acontecer independente da condição que o espírito se encontra. Ele pode ser um espírito mais elevado, mas a organização fisiológica não responde na mesma intensidade com o passar das décadas como respondia na sua juventude. Então, a criatura está sã, é uma criatura sã, mas com alguns comprometimentos no corpo. Isso nós estamos utilizando como ilustração. Mas, se isto é uma realidade, nós precisamos tomar, então, os cuidados sobre essas questões em nós mesmos, desse bombardeamento mental, para não comprometer o nosso organismo no sentido de anteciparmos determinados desconfortos ou incluirmos desconfortos que nós não precisaríamos, fazendo com que isso leve a uma condição de um suicídio direto ou indireto. Veja o quanto é sério, porque não é de nós para o outro, é de nós mesmos. Então, há que se prestar atenção, sim ou não, sobre nós, porque no suicídio indireto, o que ocorre? O corpo é maltratado. Maltratamos o próprio veículo que nos pertence, através de emoções e pensamentos desequilibrados. Desinteresse pela vida. A vida vai se tornando monótona, onde se acrescentam, muitas vezes, não só, mas depressões graves, levando o indivíduo a situação muito delicada perante a existência em que se encontra. E ele transtornos psíquicos e emocionais. Veja, nós não estamos aqui nem tratando de qualquer nível de influência de terceiros sobre nós. Nós estamos tratando de nós para conosco. Até porque, em questões de influência, nós somos espíritos, somos nós que comandamos o nosso corpo. Processos auto-obsessivos, autofascinantes ocorrem. Então, há que se prestar atenção em nós, em relação àquilo que se pensa, porque se
Antes nós tínhamos a informação, antes de doutrina espírita, nós tínhamos informação do que aqui, que nós tínhamos que vigiar os nossos pensamentos para que eles não se transformassem em ações. Desde quando nós estamos estudando doutrina espírita, particularmente doutrina espírita, nós verificamos que os nossos pensamentos já são ações. Nós materializamos na dimensão paralela o foco dos nossos desejos, não é? Dos nossos interesses, das nossas relações, daquilo que somos e daquilo que mantemos, como dissemos, por interesse. Eles já são uma materialização. Transferir para essa dimensão pode ocorrer ou não, mas já existem. Então, é sempre relembrando Jesus, né? Impressionante. Vamos lá, vai e volta, sempre lembrando Jesus, no vigiai e orai. E nessas questões que nós abordamos por último, no item último de transtornos psíquicos e emocionais, a coisa pode tomar um corpo cada vez mais acentuado, gerando ansiedade, né? A ansiedade generalizada. O ansioso, ele não coloca a carroça na frente dos bois, como nós colocamos. Ele coloca a carroça e os bois nas costas, sai correndo com eles. É muito diferente de colocar só a carroça na frente dos bois. É colocar, repetimos, a carroça e os bois nas costas, carregando um peso, como se carregasse o peso do mundo nas costas, tentando alcançar um objetivo que poderia ser alcançado, dado a questão de continuar trabalhando para que a maturação aconteça. Não é não fazer, ficar parado, estacionado, não, é continuar trabalhando, mas existe tempo para que aquele ponto do nosso interesse possa, né, alcançar a madureza suficiente, possa alcançar no tempo o resultado que nos interessa. Quando nós colocamos nessa condição, nós já estamos com transtorno significativo em relação à nossa existência. Outro aspecto, né, transtorno do pânico, o que não é incomum acontecer diante desses quadros, né? Desordem bipolar e ainda obsessões por sintonia vibratória. Claro que nós estamos tratando aqui, não é de uma maneira generalizada, e, dado o tempo que nós dispomos, estamos fazendo, uma abordagem sintética, que o amigo, a amiga que nos acompanha, pode, com o devido interesse, se aprofundar nesses itens através da literatura espírita, mas também da literatura normal, da literatura que nos é oferecida através dos veículos de natureza científica. Mas interessante notar que, neste particular de absorções por sintonia vibratória, diz-nos respeito de que aspectos que nós acabamos de mencionar podem ocorrer por processo obsessivo ou podem ocorrer processos obsessivos por conta do desenvolvimento deste tipo de problema ou destes problemas, ou um deles. É interessante verificar que nós somos elementos que atraímos e somos atraídos para situações e pessoas. Isso, e sejam essas pessoas encarnadas ou desencarnadas. Por isso que vimos que o ponto em relação à questão da vigilância, ele está sempre presente, ele tem que estar sempre presente na nossa vida. Até porque, na origem das enfermidades, como nós acabamos de ver aí alguns ou vários quadros, há componentes psíquicos e espirituais. Voltando de novo a André Luiz, na obra já mencionada, Evolução em Dois Mundos, ele vai nos dizer que nada é 100% espiritual, como nada é 100% material. Há uma inter-relação nesses aspectos. E vale a pena destacar o seguinte: as moléstias, que são heranças, por vezes, da lei de causa e efeito atuando em nós, que podem estar nestas ou em outras vidas, não necessariamente como entulhos que são fixados nos genes, podendo favorecer a instalação dos distúrbios patológicos. Estes aspectos que nós frisamos aqui, não necessariamente possa ocorrer quando nós estamos no interesse da aplicabilidade do Evangelho, exercitando virtudes. Aqueles ditos entulhos que estão relacionados
aquilo que causamos, e são efeitos que poderiam advir, por exemplo, nesta existência ou em outra para frente, se não são, já não ocorreram e já não são desdobramento e continuidade nessa, nós podemos manter inativas as enfermidades genéticas. Pode parecer assim, né? Às vezes, não, mas como? Através exatamente do que citamos, inclusive, em Pedro. Né? Veja que o ensinamento é de quase 2 milênios, né? Através de Pedro. Claro, Jesus nos ensina, e Pedro traz um reforço quando falamos lá a respeito da multidão de equívocos, né? De erros, de pecados que nós podemos alterar, modificar, né? Substituir pelas atitudes positivas, pelos exercícios das virtudes, pelo exercício no bem. Até porque nós somos imagem e semelhança do Criador. A genética divina está em nós. Olha, é a bênção da filiação. Somos todos irmãos e irmãs e, claro, temos as potencialidades. Claro, nunca alcançaremos a condição do Criador. A obra nunca será o artista. Mas podemos chegar num grau muito próximo, como um Jesus, não é? Um espírito crístico, que vai nos dizer, que vai nos ensinar, de que ele e o Pai, ele diz, eu e o Pai somos um. Ele não está falando de perda de individualidade, mas pelo contrário. Ele estava nos informando que a mente dele está ligada na mente cósmica, na mente de Deus, né? Numa condição de partilhar com ela, na condição de filho que é, em relação ao Criador, num nível, ele, Jesus, num nível que nós conhecemos como máximo em matéria de evolução, na condição que nós nos encontramos. Se existe acima, isso já pouco importa, porque um nível de um ser que ama na intensidade que Jesus ama é o máximo que nós podemos conhecer. Até porque ele é modelo e guia, segundo o Livro dos Espíritos, né, para todos nós. E, na realidade, então não vai ser a composição biológica que determina a saúde ou a doença, e sim o espírito. Incrível, né? Todos aqueles quadros que nós trouxemos até o presente momento, nós somos os senhores ou senhoras, não só dessa organização que nos atende, não é dessa organização fisiológica que nos atende, nós somos senhores ou senhoras da nossa vida. E quanto mais nós ampliamos o nosso conhecimento sobre nós mesmos, quanto mais nós ampliamos a nossa consciência sobre nós mesmos, mais nós damos a essas potencialidades, mais nós damos corpo nelas, mais nós encorpamos todas elas. Claro que sempre lembrando através do exercício, através da prática. Então, em razão de tudo isso que a gente falou, não há por que sustentar a frustração da culpa impondo-nos o mau humor. Há que se procurar, se necessário for, a assistência especializada, profissional, seja do terapeuta, do médico, etc., aliado à assistência espiritual. A assistência espiritual não vai prescindir, não vai substituir a assistência de caráter médico, terapeuta, seja de que maneira for, a assistência profissional. Ela vai complementar, ela vai trabalhar as questões do espírito, mas aquilo que eu já produzi no corpo precisa ter uma atuação, por vezes, medicamentosa. Né? Não adianta eu cortar a mão e ficar orando para que a sutura aconteça. Não, eu posso orar, etc., mas eu vou procurar o pronto atendimento para fazer a sutura, tomar anti-inflamatório, etc., a medicação que me tire o desconforto da dor, e posso orar e acelerar com isso o processo da cicatrização, mas eu preciso tomar uma atitude porque afetou o corpo. Se isso é uma realidade no descuido do uso de um objeto, isto é uma realidade no descuido do uso da nossa mente em relação a nós mesmos. Por isso é importante não nos impormos, não sustentarmos frustração de culpa, porque acaba nos impondo o mau humor. E mau humor mata muito mais cedo. Nós já citamos o exemplo e estamos repetindo, reforçando, você já deve ter ouvido mais de uma vez,
né, a mensagem intitulada Belarmino Bicas. É o nome do cidadão que presta o depoimento a Humberto de Campos Espírito, que registra, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Cartas e Crônicas, informando que ele havia desencarnado 22 anos antes por ser mal-humorado. Coisa que nós temos certeza que você que nos acompanha nesse momento não é. Principalmente de manhã. Alguns têm a capacidade de manhã de conseguir despertar mal-humorado. Mau humor atua diretamente no duplo etérico, fazendo com que ele vá gradativamente perdendo vitalidade. E vitalidade é aquilo que vitaliza as nossas células. É a vida de natureza orgânica. E é um verdadeiro conta-gotas, né? Nós podemos usar a figura de uma torneira pingando, por mais que seja, né, lento esse pingamento, que vai acontecer que, se nós colocarmos um copo embaixo, uma hora ele transborda. O contrário é verdadeiro em relação às questões daquilo que nos vitaliza. Olha os cuidados, né? Olha Jesus, né, como médico das almas, mestre em excelência em relação a nós prestarmos atenção em nós mesmos no quesito da vigilância. E aí várias outras consequências ocorrem. Não só a questão do mau humor, insegurança, isolacionismo, ausência de si mesmo e dos outros e isolamento psíquico, ampliando o sentimento de abandono existencial. Isso não é ação de espírito sobre nós, isso é a ação de nós sobre nós mesmos, que pode ter aquelas ligações que dissemos com fatos ocorridos, né, sentimentos nesta existência, porque o fato em si, né, gera um sentimento. Né? Há um sentimento. Qual é o sentimento relacionado com o fato? Né? Pode haver ligações nesta existência, como pode estar, né, em similaridade, né? Então não é igualdade, como já citamos em existência anterior, e ampliando esse sentimento de abandono existencial. Não vai ser possível aí alguém se sentir pertencente ao universo. E isso não é uma questão de se achar super, seja super esse, super aquele, ou super essa, ou super aquela. Não é isso. Nós somos seres da família universal. Já, né, os nossos irmãos físicos já nos falam em 11 dimensões desse universo. 10 dele mais uma que é o tempo. Já se existem outras teorias de que são vários deles, como se fossem bolhas de sabão, que se interrelacionam. Não importa. Somos seres universais. A nossa família, ela não é uma família relacionada àquela que nós temos, né, parental, e também não é uma família limitada ao planeta que nós estamos. A nossa família é universal. O Criador, né? Somos filhos e filhas, logicamente, irmãos e irmãs, pertencentes ao universo. Essa evolução, à medida que ela vai acontecendo, ela vai solidificando essa realidade em nós. Não é hoje? Pode não ser hoje, não importa. Mas ela vai solidificando esta verdade que somos nós, espíritos, né? Gradativamente, sem qualquer excesso, sem imposição, nós vamos tomando consciência sobre essa realidade, até chegarmos um dia a uma condição crística e podemos, não é dizer, mas podemos vivenciar a realidade que Jesus nos informou sobre sermos um com o Pai. Olha a beleza do processo evolutivo. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós nos impomos, porque às vezes nós, em vez de ficar pulando de alegria na vida por conhecermos essas belezas, com a implementação de todos esses pontos negativos, contrários a nós mesmos, a gente fica pulando de uma fogueira, como se estivéssemos numa fogueira em tempo integral e precisássemos viver pulando, não é, desse fogo para não nos queimar, que são
que é proporcionado pelos outros, às vezes, em matéria de terceirização de responsabilidade. Ah, eu sou assim por causa da sua. Não, não é verdade. Eu sou assim porque eu me montei desse jeito, o meu campo mental aceita que eu seja assim, e eu uso até mesmo essa terceirização, ou até quarteirização, para tentar justificar alguma coisa que eu sou. Ah, mas eu não tenho consciência. Mas então, nesse nível evolutivo que nós já nos encontramos, já tem muita consciência para a gente poder dizer, opa, acho que já está bom, né? Acho que o caminho, por exemplo, apesar de ser muito gostoso às vezes, né, habituado até mesmo nas questões que nos prejudiquem, pode ser muito gostoso, mas não é útil, né? Não é saudável, não é bom. Eu preciso alterar, substituir determinados hábitos, porque a gente não elimina o hábito, nós substituímos ele, né? E não nos preocupemos, porque Emmanuel nos estimula dizendo que quando nós racionalizamos, quando nós descobrimos um hábito desagradável, já houve aí uma evolução, porque passamos a ter consciência sobre. E aí vai o esforço para fazer a sua substituição, que pode ser muito longo, pouco importa, né? Porque o remédio de Deus sempre será o tempo. Por isso que é importante notar que precisamos exercitar a autoestima, valorizarmos-nos, valorizar as nossas conquistas, nos valorizando. Somos nós que valorizamos a nós mesmos, não são os outros. Né? E aí, nos valorizando, nós refletimos nos outros esses aspectos da nossa valorização e também valorizamos os outros. Isso é importante, porque quando fazemos isso, passamos para o processo da autoaceitação, da autoconfiança. Veja, não é de uma vez de um momento para o outro e integral. São construções, são tijolinhos de construção. Né? Vamos aos aspectos da autoavaliação, né? Vamos a e vamos para as questões do auto-perdão, né? Do trabalho em relação ao auto-perdão. Ao auto-respeito, melhor, né? Também, mas o auto-perdão, sem sombra de dúvida. Vamos trabalhando de tal maneira, né? Precisamos até colocar aqui o encurtador do braço, em virtude da letra pequena, que nós alcançamos o equilíbrio. O equilíbrio do ser está aí. Incrível, né? Claro, não é de uma hora para outra. Pode exigir mais de uma reencarnação, com certeza, mas ele é alcançado no esforço de cada um, trabalhando a autoestima, valorizando, como dissemos, as conquistas, valorizando o ponto que nós alcançamos, valorizando esse nosso desejo de trabalhar e para nos melhorar. Isso tudo é significativo. Né? O interesse sobre a vida, não apenas nossa, mas da sociedade a qual nós participamos, através da atividade, seja essa sociedade chamada família, seja essa sociedade ampliada nessa que nós nos encontramos, e assim sucessivamente. Veja, é um processo de construção, não é como de um momento para outro. A natureza não dá salto, mas é o foco. Né? Uma vez consciente naquele ponto, é foco e trabalho, né? Ação. E isso é estimulado por Jesus. Se nós fizermos a comparação, e gostamos muito, e sempre que é possível inserimos nas nossas palestras ou aulas, a relação que existe entre o Velho e o Novo Testamento, no ensinamento de Tobias e no ensinamento de Jesus. Né? Quando Tobias diz, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro te fizesse. Com Jesus é diferente. Se nós olharmos, inclusive, a passagem de Jesus pelo planeta, Jesus é a ação. Nós temos pouco discurso e muita ação. Incrível isso. Né? Olhemos a história de Jesus no período missionário, nós vamos ver muita ação e pouco discurso. Claro, o ensinamento acontece, mas o exemplo está sempre presente, porque ele é ação. Por isso que a recomendação dele é diferenciada de Tobias no Velho Testamento. Como é ação, ele diz, faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Percebeu a mudança? Ou seja, o não faça, eu posso me acomodar. O faça, eu não tenho aí questões voltadas ao comodismo. Eu tenho atitude.
tomemos atitude nós por nossa vez. Ah, mas é que fulano, Beltrano não faz. Diz respeito a cada um. O importante é que, esclarecidos, esclarecidas, nós façamos, dentro daquilo que nos é possível, aquilo que está sob nossa responsabilidade, e não só externemos, além daquilo que nós somos responsáveis, como um bom trabalhador que faz o trabalho porque ama o trabalho que o dignifica. Uma boa trabalhadora que ama o que faz, seja no nível que for, né, porque sabe que aquele trabalho vai dignificá-la. Isso é importante. Por isso que é necessário perdoar-se e confiar. Se é importante exercitar o perdão para com o semelhante ou pedir perdão para aquele que nós prejudicamos, é importantíssimo que nós exercitemos o auto-perdão. Porque como é que nós vamos pedir perdão ou perdoar outros se nós não temos, não é, o exercício, o trabalho feito em nós mesmos? Perdoar-se e confiar, porque nós não estamos abandonados no universo. O Senhor nos sustenta a todos. E dessa maneira, perdoando e confiando, nós vamos exaltar o sentimento de pertencimento ao universo, o qual gera em nós, né, o existencialismo e a alegria de viver. A felicidade não é deste mundo, não, a felicidade integral. Mas nós podemos, dentro do possível, vivermos a realidade dela dentro daquilo que nos seja possível. Não é integral, mas dá para se viver muito bem, dá para se viver melhor, né, nesses aspectos de buscarmos o exercício do auto-perdão e de confiança em Deus, de que nós nunca estaremos desamparados, desamparadas, porque, como dissemos, somos sustentados no amor divino. Nós não nos distanciamos de Deus, não existe possibilidade, se somos sustentados por Ele. Mesmo inconscientemente em relação a isso, a figura interessante de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que nós já citamos 2 vezes, esta é a terceira, de que ele diz que, apesar da inconsciência do peixe, ele vive no oceano, olha a relação conosco, sem ter consciência de que o líquido o sustenta, o alimenta, ele dá a vida. Essa é a relação para com Deus, com ou sem consciência. Vivemos neste líquido que se chama amor, que nos sustenta, nos dá a vida, até porque se somos frutos do amor, nós temos necessidade desse alimento. E quando nós percebemos estes aspectos, nós vamos verificar que nós vivemos e não apenas existimos. Valorizemo-nos, porque este é o ponto central da nossa, não é desta existência, da nossa existência como espíritos, de compreendermos, assimilarmos, né, de que nós vivemos e não estamos aqui, ou na dimensão espiritual, seja onde for, apenas existindo. Né? Tenhamos fé, tenhamos então a confiança, como dissemos, trabalhemos nas questões do auto-perdão, trabalhemos nas questões da autovalorização, para que elas se reflitam no semelhante, valorizando o semelhante, buscando também as questões do perdão em relação ao semelhante e, né, a solicitação, se for do nossa vez, o equívoco cometido, mantendo-nos a consciência em paz. Falando em paz, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Que tenhamos uma semana de trabalho, de paz, de luz, nos norteando, que o Evangelho de Jesus seja efetivamente esse norte para todos nós. Muita paz.